Olá pessoal, continuar aqui o nosso estudo da termodinâmica. Termodinâmica, a gente vai estudar as relações entre calor e trabalho, as relações entre calor, trabalho e transformação de energia também. Se você pensar no motor de um carro, o que é o motor de um carro? Faz o carro girar, a roda girar, enfim, o carro andar. Eu tenho uma explosão no motor que realiza trabalho. Eu tenho calor que realiza um movimento. Trabalho aí sendo esse esforço, né? Sendo uma transferência de energia, uma transformação de energia de um corpo para o outro, de um sistema para o outro, que faz com que ele se desloque ou se levante, enfim, mude o seu posicionamento. Okay? Então, para início, a gente vai começar falando do trabalho realizado em uma transformação isobárica. Veja bem, transformação isobárica é aquela que acontece à pressão constante. Então, esse é o primeiro caso que a gente vai ver. Entre os conceitos que se destacam nesse estudo será o de trabalho realizado em um processo de transformação de energia, ou, em outras palavras, aquilo que se aproveita nesse processo. Quando eu imprimo uma força, quando eu aumento a temperatura de um sistema, no nosso caso aqui, eu vou tentar de alguma forma transformar uma energia em outra para mim me aproveitar daquilo. Né? Quando eu transformo energia térmica em energia cinética, no caso do carro, que eu, usando o calor do motor da combustão, eu faço o carro andar, eu estou transformando energia e eu estou realizando o trabalho, que é aquilo que se aproveita nesse processo todo. Né? Isso ocorre particularmente nas máquinas térmicas, que são as máquinas aí a vapor, os motores de carro, enfim, em que o calor é utilizado para produzir trabalho mecânico por meio de uso dos gases e de transformações gasosas. Okay? Então, vamos ver um exemplo aqui desse tipo de trabalho. Então, eu tenho um cilindro e que eu tenho um êmbolo dentro dele. Esse êmbolo desloca sem nenhum tipo de resistência para cima ou para baixo na medida em que eu coloco uma força ou eu aperto esse êmbolo, puxo ele para cima. Ele flui livremente aqui. O que eu tenho aqui? Eu tenho um volume 1 inicial, da minha condição inicial, igual a V, um volume qualquer, e um T1 igual a T, temperatura qualquer. Lembrando que a temperatura é em Kelvin. A pressão em ATM aqui é a pressão atmosférica e a pressão constante, a transformação isobárica. Eu não me preocupo com a pressão nesse caso. Veja, eu vou deslocar o êmbolo para cima, eu vou puxar ele para cima. E eu vou para o meu segundo estado, ele deslocou essa distância D aqui. Veja que no segundo momento, depois que ele deslocou, eu tenho um volume V2, que eu vou chamar aqui de 2V, indicando que ele saiu de V para 2V, ou seja, aumentou o volume. E a temperatura foi para 2T aqui, T2 aumentando. Então, todo trabalho de uma transformação isobárica, eu posso ter tanto a expansão como o sentido inverso também. Eu posso ter a compressão desse êmbolo. Tá? E se eu tiver a pressão constante, eu estou realizando um trabalho em uma transformação isobárica, que é o nosso caso aqui. O trabalho é basicamente a energia que eu uso aqui para deslocar, né? Para fazer com que haja movimento, expansão ou compressão. Vamos supor que fornecendo a quantidade de calor Q ao gás, este sofre uma transformação isobárica. Durante o deslocamento do êmbolo, o gás exercerá na base do êmbolo uma força resultante F sobre a superfície do êmbolo. Veja, então, se eu tenho um êmbolo aqui, pessoal, né, e de tanto o meu gás se chocar com o meu êmbolo, né, nesse caso aqui, o gás se chocando com o êmbolo aqui,
ele vai exercer uma força na base desse êmbolo, ao mesmo tempo que uma pressão P atuará sobre as paredes do cilindro. A consequência disso é a expansão do gás, ou seja, o aumento do volume. Então eu tenho o quê? Eu tenho as partículas do meu gás se chocando contra o êmbolo, posso ter isso, né? Eu tenho as partículas do meu gás se chocando contra as paredes, okay? Eu posso ter o deslocamento do meu êmbolo ou a compressão do meu êmbolo, vice-versa, e eu vou ter uma variação de volume no deslocamento do meu gás. E a minha fórmula é essa aqui. Trabalho, que é T, é igual a pressão vezes variação de volume, que é o ΔV. Então, eu vou pegar a pressão, que é constante, e vou ver quanto saiu. O volume aqui, por exemplo. O volume inicial era 2 e o deslocamento foi para 4. Né? Então, pessoal, se o volume era 2, não importa a unidade aqui, tá? Pode ser metro cúbico, litro, enfim. Pense só na ideia da diferença no ΔV aqui para vocês entenderem. Então eu tenho o volume de 2 para 4, 4 menos 2, o meu ΔV é 2, né? Então eu vou ter uma variação de volume aqui. Né? E aqui nós precisamos tomar nota. Nós vamos destacar aqui, na expansão do gás, ou seja, quando esse êmbolo vai para cima, né, eu estou expandindo o gás porque eu estou aumentando o volume, o gás está ocupando mais espaço. Né? Nessa expansão, o volume aumenta e o sistema, que é o gás, realiza trabalho sobre o ambiente. O que é realizar trabalho sobre o ambiente? Ou seja, se eu aumentar a temperatura aqui, por exemplo, o gás vai empurrar, então vai realizar o trabalho para fora, sobre o ambiente externo. Né? Nesse caso, se o trabalho de expansão, ele é positivo. Ok? Positivo. Agora, na compressão do gás, o volume diminui e o ambiente realiza trabalho sobre o gás. Então, se o gás está comprimindo, então é de fora para dentro. Então, o ambiente realiza trabalho sobre o gás, eu tenho um trabalho negativo, T menor que zero. E é claro que isso tem a ver com a variação do volume, enfim. Uma variação negativa, eu vou ter, obviamente, um trabalho negativo. Não havendo variação de volume, o êmbolo não se desloca, né? Caso a transformação seja isovolumétrica, não há realização de trabalho, porque o volume não varia, trabalho igual a zero. Exercícios resolvidos. Então vamos ver aqui. Ó. Um cilindro munido de um pistão contém um gás ideal a temperatura inicial de 273 Kelvin. Pressão de 1,02 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado e volume de 2,24 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Uma força externa F atua sobre o pistão, reduzindo o volume do gás para 2,22 vezes 10 a menos 2. A pressão se mantém constante no processo. Então, tem o gás. O que acontece? O indivíduo está pressionando aqui, então eu tenho a compressão. Né? A gente viu a expansão no exemplo anterior. A gente vai ver a compressão. Então, diminuiu o volume. A pressão está constante. Ok. Letra A, o trabalho realizado pelo gás. O que eu vou fazer? Eu vou aplicar a formulinha TP vezes ΔV. Eu tenho a variação do volume, eu tenho volume final e tenho volume, cadê aqui? Inicial. Então, tendo a pressão, eu calculo de boa. Então, vamos ver. O trabalho realizado sobre o gás nessa compressão isobárica é negativo, né? Igual a. Então, vamos ver. T igual a P vezes ΔV. ΔV é V2 menos V1. Né? Final menos inicial. Meu ΔV vai ser 2,22 menos 2,24. As bases aqui é uma base de potência negativa, base 10, ok? Então, fazendo as continhas aqui, eu vou ter basicamente 20,4. Ok, galera? Joule. Letra B aqui, eu tenho a temperatura final do gás. Pessoal, temperatura, se a transformação isobárica, eu vou ter que usar aquela formulinha da transformação isobárica, que é a pressão constante V1, T1, V2, T2. Tá? Então, a pressão inicial é 2,24 vezes 10 a menos 2, volume inicial,
sobre a temperatura inicial, que é igual volume final sobre temperatura final. A temperatura final aqui, fazendo as continhas, vai dar 270,5 Kelvin. Pessoal, aqui nós temos as continhas, tá? Então, assim, qualquer dúvida aí vocês vão dizendo. Essas continhas aqui, subtração de potência, enfim. Vocês podem perguntar aí se tiverem uma dúvida. Esse conteúdo aqui, dessas continhas básicas aqui, a gente viu no 9º ano, 8º ano, tá? Mas qualquer dúvida vocês podem chamar aí, ok? Então vamos para a letra C. Esboce o gráfico da pressão em função do volume. Pessoal, é uma reta paralela, porque a pressão é constante. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um valor aleatório, né? Que eu pego aqui de acordo com o meu exercício. Meu exercício está dando esse 10 à quinta como uma base de multiplicação para o valor da pressão. Então eu ponho aqui pressão 1 e 2, beleza? E o volume variando de 2,22 a 2,24, né? No fator de 10 a menos 2 aqui. Coloco aqui para não precisar pôr aqui, né? Põe só aqui. Então veja, a pressão constante, eu tenho um ponto aqui, quando a pressão é 1, como está aqui, né? Vamos ver aqui, 1,02, um pouco acima do 1. O volume é 22, perdão, é 2,22. Quando a pressão continua a mesma, o volume altera, a pressão continua a mesma. Então tem uma reta, não é isso? Uma reta. E o gráfico, é óbvio, indica que está saindo de 22,24 para, 2,24 para 2,22, ou seja, o volume está diminuindo aqui, beleza? Ok. Aqui, pessoal, eu tenho o nosso exercício. O que eu fiz? Eu só troquei aqui os valores, tá? Mantive a mesma temperatura, alterei os valores. Você vai fazer da mesma forma que a gente fez o anterior, só trocando os valores aqui. Aqui era 2,24, eu pus 2, enfim, troquei aqui para vocês exercitarem. Né? E tem mais um exercício aqui, 2, exercício teórico também. Vocês vão conseguir fazer. Qualquer coisa estaremos aí.